Pois bem, agora você conhece um pouco da minha história, né? E eu quero provar para você que não dá para andar sozinho, meu irmão. Todos nós precisamos de ajuda. E eu quero levar a terapia como ciência. Eu quero levar a psicanálise como ciência. Mas eu também quero entender que eu não posso esquecer que eu tenho a espiritualidade. Então eu serei um terapeuta espiritualista, né? E eu creio na palavra de Deus. E a Bíblia tem um relato de Jesus, quando ele estava no monte da agonia, no monte de Getsemane, aqui em Lucas, no capítulo 22, no versículo 44, diz que, posto em agonia, ele orava tão intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue que corria até o chão. E levantando-se em oração, veio para os seus discípulos e os achou dormindo. Quem eram esses caras que estavam dormindo? Eram os 3 maiores e os mais próximos amigos do Senhor Jesus, ou Yeshua para nós, os judeus, né? Ou para os seguidores do judaísmo. Jesus estava passando um momento de grande dor, sofrimento. Para ele suar sangue, a ciência comprovou no século XIX que essa hematidrose é uma crise que dá no corpo de um ser humano, que libera tanto corticóide, libera tanto ansiedade, que a pessoa vaza sangue pelos poros, provando que Jesus estava com uma angústia, uma agonia, e veja que ele é o Filho de Deus, ele passou por isso. Então quem Jesus chama? Os seus 3 melhores amigos, João, o seu meu irmão, Pedro, o líder que será da sua igreja, e Tiago, o seu meu irmão. Ou seja, todos que estavam ali eram pessoas próximas de Jesus, todos eram amigos, mas faltava ali 9, porque são 12. Dentre esses 9, um era o traidor, que era Judas. Os 8 debandaram e abandonaram Jesus. E esses 3 que estavam com Jesus estavam com tanto sono, porque nós sabemos que as trevas tomou aquele local. E não era da vontade de Deus que aquelas pessoas suportassem aquilo, porque os homens não podem suportar as trevas, mesmo estando com Jesus, porque aquele tempo era a época de Jesus. Jesus precisava passar por aquela situação. O que eu quero dizer com isso, irmão? Que Jesus, no momento mais difícil da vida dele, ele não conseguiu ajuda. Pedro, João e Tiago estavam dormindo. O seu melhor amigo, chamado Judas, estava vindo com as tropas romanas para prendê-lo. Jesus entrou em angústia, entrou em sofrimento, mas ele naquele momento ele entendeu que ele precisava fazer o quê? Orar. Orar quer dizer oração, é agir com oração, é se interligar com Deus e pedir ajuda a Ele. E isso é o exemplo de que muitas das vezes na nossa vida, aquelas pessoas que dizem que vão estar do nosso lado, não estarão correndo, estarão fugindo da gente no momento mais difícil. Aliás, ninguém quer estar ao lado de quem vai morrer, não é verdade? Mas o terapeuta, ele é exatamente oposto a tudo isso. Ele está com você no momento mais difícil da sua vida. Ele está com você quando você está com dor, quando você está com sofrimento. Ele quer entender você. Eu não posso te indicar medicação, eu não posso te indicar remédio, mas eu posso cuidar da sua mente, usando as ferramentas que o Senhor me deu para me vencer. Eu tinha paranoia, né? Síndrome de paranoide, eu tinha esquiva, eu tinha fobia social, entendeu? Eu tinha vários outros problemas, como a própria ansiedade generalizada. E tudo isso, Deus foi cuidando de mim. Eu tive distimia, eu tive vontade de me suicidar, meu amigo. E não tenho vergonha de dizer isso para você, porque a vida nos faz tomar certas decisões. Mas Deus me chamou para esse compromisso. Eu não sou hipócrita em apresentar um peixe que eu não provei, um produto que eu não vivi. Eu agora estou pronto para cuidar de você, para cuidar de você. Assim como Jesus naquele momento precisou de ajuda e não havia ninguém, Deus mandou socorro do alto. Foi os anjos do Senhor que vieram para acalmar o seu coração. Afinal, Jesus dividia uma natureza dupla, a divina humana e a divina, né? A humana porque ele era um homem nascido de Maria, então nós chamamos disso da deidade de Jesus. Mas ele, como homem, ele suportou tudo aquilo porque alguém estava ali. Mesmo que esteve os anjos, mas estava ali ajudando ele a superar o momento pior da sua vida. Então, se você tem síndrome do pânico, ansiedade,
fobia social, distimia, se você tem depressão, se você tem síndrome de paranoide, se você é um micrófe, né? Uma pessoa que só vive no limite, vem conversar comigo, eu quero ajudar você a se encontrar, sem hipocrisia, sem te apresentar algo que não tem solução, porque muitas das vezes não tem solução, mas tem a remediação, mas tem como a gente melhorar você. Por isso me tornei em terapeuta comportamental, para ajudar pessoas a andar melhor, assim como Deus mudou a minha vida, porque senão todos esses diplomas aqui, ó, eu jogaria no lixo, porque eu não posso apresentar algo que não tem valor, mas eu posso mudar a sua vida através daquilo que eu aprendi para viver melhor. Deus abençoe você. Shalom.